Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero te trazer uma reflexão de um assunto bem interessante, que na verdade eu extraí de um livro, o livro é A Fina Arte de Lidar com Pessoas, do Ivan Maia. Esse livro aqui, ó, tá? Esse é um livro excelente. O Ivan Maia é um profissional que trabalha muito bem essa questão das relações humanas. Ele também fala sobre negócios, sobre vida. Vale a pena você consumir o conteúdo dele. Então, eu tive a oportunidade de ler esse livro e eu volta e meia quero trazer alguns vídeos aqui falando de assuntos relacionados a livros que eu leio e tal, que eu acho que acrescenta bastante também para a gente conhecer novos autores, né, a literatura e trazer, né, aplicações para a nossa vida. Bom, no início aqui do livro, o Ivan coloca um ponto que é bem interessante, que é o título aqui do nosso vídeo, né? Os dois verbos mais importantes que existem. Então, existem dois verbos que todos nós deveremos aplicar na nossa vida diariamente, e você vai entender o porquê. Então, o primeiro verbo é o verbo perguntar-se. Você se pergunta, né? Eu faço essa pergunta para mim mesmo. Eu tenho me perguntado o suficiente a respeito de mim mesmo, das minhas ações, dos meus pensamentos, daquilo que eu tenho feito? Por que que perguntar-se é muito importante? Primeiro, porque abrem as portas do cérebro para receber novos conhecimentos. Se você não pergunta, você não fica curioso, né? Você não traz coisas novas para sua mente, para sua cabeça, para sua reflexão, para o seu pensamento. Então, quando você se pergunta, já abre uma lacuna no cérebro necessitando de uma resposta. E essa resposta é o novo conhecimento que você adquire no dia a dia. Também o perguntar-se é a chave da mudança e do crescimento interior. Porque na medida que você se pergunta, você vai descobrindo coisas novas, tanto a respeito de outras questões, outras situações, outras pessoas, como a respeito de você mesmo, né? Então, é uma chave de mudança, é a chave para você crescer internamente, produzindo estímulo e uma vida renovada para sua mente, para também suas emoções. Então, é fundamental quando você quer crescer internamente, você precisa se perguntar: eu estou fazendo o suficiente? Eu conheço realmente esse assunto? As minhas ações estão sendo coerentes? Eu estou conseguindo equilibrar o meu pensamento com a minha ação, com os meus valores, com os meus princípios, com aquilo que eu acredito? Eu estou sendo eu mesmo na minha essência ou eu estou tentando copiar modelos? Olha só, algumas perguntas básicas já abrem questionamentos muito grandes para você crescer, para você mudar. As perguntas evitam que você tome atitudes erradas, porque muitas vezes nós estamos tão automatizados, tão cheios, né, da nossa razão, que a gente vai agindo e muitas vezes estamos tomando atitudes erradas, pensando da maneira errada, fazendo da maneira errada. E aí, quando você se pergunta, você evita, você fala: opa, peraí, deixa eu perguntar aqui, é esse realmente o melhor caminho? Não tem um outro caminho? Não tem uma ação diferente que eu possa fazer? Então, você evita muita coisa. Muitas vezes, uma pergunta, deixa eu alterar aqui, uma pergunta simples pode solucionar um problema e impedir que ele cresça. Então, às vezes, você, por exemplo, com alguém da sua casa, ou um amigo, uma amiga, você muitas vezes sente que alguma coisa não está legal, parece que a pessoa se distanciou, parece que houve alguma coisa, você não sabe bem o que é, e muitas vezes a gente deixa passar e vai deixando aquilo crescer, crescer, e às vezes com uma simples pergunta você poderia resolver o problema. Você poderia falar: estão com algum problema? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Você está chateado com alguma coisa? E às vezes resolveria em 5 minutos. E muitas vezes a gente, por não perguntar, aquilo vai crescendo, crescendo, distanciando cada vez mais as pessoas. Isso é só um exemplo, podem ser muitas outras coisas, né? Então,
A gente, com uma pergunta, pode impedir o crescimento de um problema. Quando há mal-entendidos, você pode questionar e esclarecer as coisas. Às vezes houve um mal-entendido, alguém falou uma coisa que não foi bem colocada, e isso bateu em você, ou deu margem para alguma outra conversa que envolveu a sua pessoa e tal. E às vezes foi realmente um mal-entendido, não houve nenhuma intenção. Mas com um simples questionamento, você pode esclarecer, chegar, reunir, sentar, ó, o que que houve aqui? Eu ouvi que aconteceu tal coisa e tal, o pessoal parece que está falando coisas que não procedem, e às vezes com uma pergunta, uma conversa ali rápida, você, não foi bem isso, foi assim, então foi um mal entendido, alguém interpretou errado, e pronto, acabou o problema. Então, as perguntas, elas economizam tempo quando a gente precisa de algo. Às vezes você precisa, por exemplo, fazer uma pesquisa, você precisa entender de um assunto novo, e às vezes fazendo as perguntas certas, indo no lugar certo, você consegue resolver de maneira muito mais rápida e mais eficaz. Então, o que tem que acontecer? As perguntas têm que ser específicas e corretas. Seja específico, não fique girando em círculos, pergunte aquilo de maneira objetiva, né, para você chegar na resposta necessária. E a pergunta correta, porque não adianta também fazer a pergunta errada, né? Fazer uma pergunta inteligente, tudo, para que você possa obter respostas. Então, esse é um hábito que nós deveríamos ter constantemente na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nos nossos afazeres. Para quê? Para que você possa ter mais objetividade, para que você possa evitar problemas, evitar girar em círculos. E aí a gente vai para o segundo verbo, que é o verbo calar-se. Aí você pensa, poxa, mas calar, eu não posso falar nada? Não, não é isso. Quando você se cala, né, que o calar aqui é você ter um momento de reflexão, ao invés de sair falando, você evita muita coisa ruim que pode acontecer. Por exemplo, você nunca vai ter que dar explicação sobre palavras que você nunca pronunciou. Se você pronunciar algo, é, o que quer que seja, que envolva outras pessoas, envolva situações, e isso for algo mal colocado, você um dia vai ter que dar explicação. Então, muitas vezes, quando você tem aquela sabedoria de se calar no momento certo, você, né, não arruma um problema para você. Você jamais vai ter que lidar com uma situação de crise que você não tenha causado. Se você não causou, se você não falou levianamente, não falou a coisa errada na hora errada, você não vai causar crise nenhuma. Tenta imaginar quanta crise é causada, às vezes, por meras palavras. A pessoa fala algo errado na hora errada, no contexto errado, e aquilo gera uma crise afetando pessoas, afetando grupos, muitas vezes é uma empresa, muitas vezes é governo, é uma frase mal falada na mídia, você vê o mal-estar que causa, a gente está cheio de exemplos aí, na internet então nem se fala, que hoje todo mundo tem voz, todo mundo quer falar alguma coisa, quantas coisas mal faladas, mal colocadas geram crises enormes, e depois as pessoas têm que lidar com isso, lidar às vezes com processos e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas falam sem medir as consequências e entram numa espiral de problema. Você pode reparar, aquela pessoa que está sempre com problema, sempre numa crise, sempre com a vida enrolada, é aquela pessoa que fala demais, ela fala em excesso, ela fala sem pensar, ela fala dos outros, ela fala um monte de coisa que ela nem tem subsídio, nem entendimento direito, mas é falar, falar, falar. O que quer dizer que eu preciso ficar calado o tempo todo? Não, claro que não. Né? Aqui não é um voto de silêncio, é uma reflexão para você ir adquirindo cada vez mais sabedoria. Então, o que você tem que fazer? Fale apenas o necessário. Por quê? Porque o silêncio não pode ser interpretado. Ninguém pode interpretar, nem julgar, nem achar nada se você não falou, se você está em silêncio. Agora, quando você fala, isso vai acontecer. Então, o ideal é que você tenha cuidado. Né? Então, na dúvida,
Devo falar? Devo me pronunciar? Devo intervir aqui? Você está na dúvida? Fique quieto e ouça. Procure ouvir mais, ou faça uma pergunta, né? Mas realmente é isso? Foi isso que foi falado? Eu entendi direito? Ou, né? Dê um tempo, não se precipite. Ouça mais e fale menos. Então, é algo que com o amadurecimento, que é o que todos nós precisamos buscar, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, nas relações humanas, na medida que a gente amadurece, a gente tem uma tendência de ouvir mais e de falar menos. É esse o exercício. Você precisa falar, sim. Há momentos de falar, há momentos de intervir, há momentos de dar opinião concisa, objetiva. Olha, é isso. Vamos por esse caminho. Eu creio que é dessa e dessa maneira. A minha sugestão é essa. E há momentos que você deve se recolher e ficar em silêncio ou questionar, para ter mais subsídios para depois falar o que você quer. São duas coisas simples, né? Você olha que isso é simples. Perguntar-se e calar-se evita um mundo de problemas, certo? Eu repito, não é você fazer pergunta a cada 2 minutos, eu posso, não posso, devo, não devo, não. Esse é um processo reflexivo. E calar não é calar a boca e nunca falar nada, né? Ser um omisso, não. É você buscar sabedoria para interpretar o ambiente, para você saber, não, nesse momento eu preciso me pronunciar, não, neste eu não preciso. Eu tenho que ficar aqui ouvindo para entender. Então, eu vou encerrando aqui com essa última frase, ó. Quem domina uma conversa é sempre aquele que mais ouve. E a gente tem um hábito, porque isso se tornou uma cultura na nossa sociedade, né? De sempre a pessoa extrovertida que aparece, que domina, os falantes e tal, né? Que é ótimo, né? Tem pessoas que são realmente assim, isso é ótimo, é fundamental. Mas nem sempre a pessoa que fala é a que domina a conversa, mas é a que ouve. Ouve, quem mais interpreta, quem mais entende as entrelinhas é quem domina, porque no final, essa pessoa vai dar a palavra certa, e é essa palavra que vai predominar, é que todo mundo vai parar para refletir. Então, lembre-se disso, ouça, pergunte-se e também pergunte ao outro, para que você possa ter mais leveza, ter mais objetividade, evitar problemas desnecessários. Certamente a sua caminhada vai ser uma caminhada bem mais tranquila, com mais realização, com mais leveza, tá bom? Então pensa sobre isso, quero deixar essa reflexão hoje do nosso amigo Ivan Maia, e eu realmente sugiro que você busque o conteúdo dele no YouTube, tem muitos vídeos, você pode colocar no Google, vai aparecer site e tudo mais, as redes sociais. É um grande profissional, com uma bagagem muito grande, e faz um grande trabalho, tá bom? Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição o link para um mini curso de produtividade que eu tenho. Eu tirei algumas aulas e deixei numa playlist para você aproveitar ali gratuitamente, e vou deixar também as minhas redes sociais para você me seguir e consumir o conteúdo que eu deixo lá, tá bom? Te agradeço muito por estar aqui comigo, espero que você tenha uma caminhada de sucesso, de luta e constante, sempre visando o seu crescimento e o crescimento das pessoas que te cercam, tá bom? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.